sejam todos muito bem-vindos, que a luz do Espírito Santo brilhe sobre o teu coração. Eu sou o apóstolo Tony e tenho um prazer imenso de estar nessa mesa aqui compartilhando uma das histórias mais difíceis da minha vida, mas também aprendendo que o Evangelho é uma boa notícia. Até as histórias mais difíceis podem se tornar um propósito de vida. E hoje eu quero compartilhar com você aquilo que era insuperável diante de um homem, diante de uma psicologia, de um entendimento. O nosso Deus traz. Está escrito assim que as coisas possíveis cabe ao homem a fazer, mas as impossíveis cabe a Deus. E eu creio que é você que está passando uma dor, um sofrimento. Diante da mensagem, o Senhor vai iluminar o seu caminho. E acredite, o luto não é o fim. A morte não é a última palavra, mas é a vida chamada Jesus Cristo. Igor, obrigado pelo convite, obrigado pela mesa. Vai ser um prazer compartilhar a história com você. Que Deus use poderosamente, que Amém. Deus possa falar ao coração de muitas pessoas, inclusive no nosso. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, que eu acredito nunca vi pastores falando tão profundamente sobre esse tema, que é sobre o luto. Eu não sei se você já perdeu alguém, se você está vivendo um luto, o que você tem feito para superar, o que você tem vivido, coisas e dores que só Deus sabe, no fundo da nossa alma. Aquele choro do soluço que ninguém pode entender, mas que Deus entende, que Deus capacita pessoas para nos entregar uma mensagem, né? Porque assim, tem uma lei da vida que a gente precisa partir desse mundo. Sim. Só que em João diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Uau, Cristo fantástico. diz, tá escrito e a gente crê no que tá Fantástico. escrito. E a gente crê nisso aqui, a Bíblia Sagrada, Glória é a aquela Deus. que nos resgata, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então vem fazer parte dessa mesa, porque eu tenho certeza vai ser poderoso. Já deixa seu like, se inscreve nesse canal, e se você tiver perguntas, estiver passando por um luto, tiver com falta de fé, como ativar a fé, já coloca sua perguntinha aqui no chat ao vivo pra gente poder fazer aqui diretamente pro apóstolo. Apóstolo Tony, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que Claro. o apóstolo já contou em diversos podcasts, mas eu acredito que sempre tem aquela coisinha. Claro, Isso eu claro. nunca contei. Com Então, certeza. que Deus te use. A nossa história de fé é a história de um pastor como eu, que fundei uma igreja conhecida como Grace Upon Grace Church, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Mas eu não escolhi ser pastor, eu não pedi para Deus, eu nunca orei para Deus, eu nunca falei, Senhor, eu quero isso. Aliás, qual criança que numa escola fala para o professor, eu quero ser um pastor de igreja? Dificilmente. Mas, enfim, sendo obreiro de uma igreja, nós tivemos a notícia, de fato, que eu seria pai, minha esposa mãe, e nasceu o Mateus. O Mateus foi uma criança que nasceu com anemia de Fanconi, uma doença onde foi já predestinada pelos médicos que com 12 anos ele ia falecer. A anemia de Fanconi é um problema que dá na medula óssea, onde não produz glóbulos brancos e vermelhos o suficiente e precisa de um doador de medula. E aquilo nos fez buscar mais a Deus, até o ponto de começar a ouvir o Senhor dizendo que enquanto eu cuidasse da sua casa, Ele cuidaria do meu filho. E de fato eu vivi tantos milagres. Mateus que não andaria, que não ouviria, não falaria direito, nós vivemos todos os milagres. Mateus cresceu comigo dentro da igreja, pregando o evangelho, fazendo a obra de Jesus, e a última mensagem do Mateus foi fazer que mais de 15 pessoas fossem o batismo das águas em um só sermão dele. 15 aninhos fazendo essa obra. Mas num processo de transplante de medula, a minha filha mais velha fez a doação, porque ela é 70%, e a medula não pegou. Aquilo foi um desespero, a igreja em oração, todo mundo chorando, clamando a Deus, pedindo um milagre. E de fato, eu fiz um voto com o Senhor e disse assim para ele numa segunda-feira. Resolvi abrir uma live às 4 horas da manhã, numa segunda-feira, chamando a atenção de Deus. Eu dobrei o joelho na frente da cama dele, no quartinho que nós montamos na Grande São Paulo, porque ele estava internado no Beneficência Portuguesa, e eu orei a Deus. Gravei na live ao vivo, dizendo, se o Senhor fizer que essa medula óssea pegue até quarta-feira, nós vamos abrir uma igreja na Zona Leste, na Grande São Paulo. E de fato, isso era na segunda, na quarta-feira, a medula foi lá e pegou. A medula da minha filha não pegou, mas a medula que eu doei pegou. Só que o estranho, Guigo, que a medula óssea da minha filha era 70% compatível e um pai é 50%. Mas eu creio que nós estávamos tão ligados na fé, tanto na igreja, na comunhão, em ganhar alma. Eu lembro, Guigo, com essas mesas que nós estamos fazendo aqui agora, a minha maior alegria era começar uma live sozinho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus traga graça e luz. E de repente, o Mateus aparecia atrás da câmera. Posso entrar, pai? Eu falei, claro, pode, filho.
De repente ele vinha, começava a orar pelas pessoas e abençoar. E que alegria. O meu sonho, de fato, era mesmo ter o Mateus como meu braço direito, o sucessor da igreja, para continuar fazendo a obra de Deus. A maior alegria de um pai é ver um filho fazer a obra de Deus. Mas, depois que a medula pega, abrimos a igreja e passou-se 99 dias com a medula. Mateus vem a falecer pelo excesso de quimioterapia e radioterapia. Foi um choque muito grande. Eu confesso para você que dali em diante eu comecei a conhecer o que é realmente alguém ter uma dor. Depois de quanto tempo que a medula pegou e tudo mais, ele faleceu? Demorou uns anos? Não, não. Na verdade, uma pessoa quando recebe o transplante de medula, ela precisa de 100 dias, que é 100 dias assistidos. Entendi. Esses 100 dias são os dias mais cruciais. Mas os 99 dias, ele começou a ter algumas dores abdominais e o intestino dele parou de funcionar. Acredita-se que por causa do excesso de radioterapia e quimioterapia, os órgãos pararam de funcionar. Foi um choque, vencemos a anemia de Fanconi, o transplante de medula deu certo, pelo incrível que pareça, o segundo transplante, mas algo nos pegou desprevenido. Mas existem algumas coisas tão gloriosas que eu gostaria de contar para você, e também aos que me assistem, aos que estão aqui nesse estúdio. Eu não sei se você acredita em visão, sabe, em sonhos proféticos, mas o Mateus, ele chegou a ficar a primeira vez em coma por causa do pulmão, e ele teve um sonho. E esse sonho, enquanto ele estava em coma, ele viu uma escada, e essa escada subia ao topo dos céus. E ele disse que quando ele subiu essa escada, ele começou a ver Jesus Cristo, e ele viu algumas pessoas também que ele citou os nomes. Só que até aí tudo bem, nós podemos chamar isso de alucinação, podemos chamar isso de algum problema devido aos remédios, mas ele disse algo fantástico para mim. Falou: pai, você estava dentro de um carro, dando soco no volante e chorando muito. Eu falei: filho, o pai estava. Um pastor de igreja, desesperado porque os médicos falando que talvez ele não voltasse. Meu Deus. E realmente eu creio que a dor, mesmo sendo um pastor ou um apóstolo, não importa o nível de fé. Quando um médico diz ou algo bate em nosso coração, é inevitável não chorar. É inevitável não ficar desesperado. E depois o Mateus disse, mas a mãe também estava dentro de um banheiro chorando. Quando o Mateus disse essas palavras, tanto eu quanto a Letícia, nós começamos a falar assim, é real. A escada que ele viu, os céus que ele viu, Jesus que ele viu é real. É real. Então isso aqui foi muito poderoso para o nosso coração, porque... E ele disse algo a mais, eu não queria voltar, pai. Então é um filho dizendo, o que eu vi, eu não queria voltar. Agora pare e pense. A nós que temos a nossa família, a comunhão, eu duvido que uma criança trocaria o pai por outro homem. Meu, isso é impossível praticamente, quanto mais quando o pai é bom. E eu ouvi meu filho dizer, eu te trocaria, meu pai e minha mãe, por aquilo que eu vi. Então os céus é muito real e muito glorioso, ao ponto de uma criança que foi o tempo todo cuidado dizer assim, eu escolho os céus. Paulo disse, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Paulo também em vida diz assim, eu prefiro estar com Cristo, mas por causa da pregação do evangelho vocês vão ter que ficar. Então aquilo que nos aguarda é muito melhor do que qualquer coisa aqui dessa terra. Com certeza. O problema do luto é que ela é um sofrimento da ausência de um amor. Só que diga o seguinte, o luto, muitas pessoas estão enlutadas por coisas, por exemplo, perdeu uma empresa, entrou em falência, está enlutada, porque enlutada é a ausência de alguma coisa que você amou. Enlutada de um namorado que agora esse namorado tem outra namorada, enlutado de um casamento que se acabou, mas os dois a pessoa já se casou de novo. Então estar enlutado não é só perder alguém que morreu. Só que toda vez que acontece uma perda na vida, a pessoa vai tentar repor com outra coisa. Por exemplo, você perdeu uma empresa. Ah, você vai abrir outra, legal. Poxa, você perdeu um casamento, você vai casar de novo, legal. Mas quando um pai perde um filho, não tem como você dizer assim, você vai ter outro substituir, porque filhos não é apenas um luto, né? É uma ausência de uma pessoa, um compartilhamento de uma história, né? Exatamente, tanto que diz que o luto, ele também quebra a sua identidade. Porque não é apenas uma pessoa sendo retirada de você, é uma pessoa que estava introduzida ao seu coração e dentro de um plano para um futuro e uma convivência diária.
Só que o evangelho é uma boa notícia tão grande, porque é o seguinte, quando você olha para o evangelho, você nunca mais vai falar que você perdeu alguém. Porque entregar para Jesus não é perder, é uma mudança de endereço. O Mateus, ele mudou de endereço. E quando essa verdade entrou no meu coração, eu comecei a me libertar de todo sofrimento e angústia. A libertação veio sabendo que ele entrou no paraíso. E esse paraíso é o lugar que eu também quero ir para lá. Então, Mateus, ele adiantou o processo de estar lá. Isso é uma dádiva. E ler o evangelho é isso. Olha só que interessante, né? Onde foi a sua maior dor, que foi a perda do seu filho, mas também foi a sua maior alegria de saber Sim. onde ele está. Porque para o cristão, aquele que crê em Jesus é fechar os olhos aqui e abrir em outro lugar. Ponto final. Mas a gente tem que lidar com a ausência, com essa ruptura. E esse momento foi muito difícil para você. Muito difícil, Guigo. Tanto assim que você pode ver que uma esposa pode ficar viúva. Pode ver que um filho pode ficar órfão. Mas qual é o título que está no dicionário que vai falar assim de um pai que perdeu um filho? Sim. Não existe de uma mãe que perdeu um filho. E eu comecei a colocar um título para isso. É ser semelhante a Deus. Que uma das minhas orações, Guigo, eu comecei a falar para Deus assim: o Senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. O Senhor não tem a ideia da dor que eu estou sentindo. A voz do Espírito Santo veio e disse assim: eu sei. Eu falei: me explique. Ele leia o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani. O próprio Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo foi algo tão forte no meu coração que eu entendi que o próprio Pai teve que virar as costas para Cristo, seu Filho, e saber que ele estava indo a caminho de morte, não por causa de um pecado dele, mas por pecado de toda a humanidade. Só que aquele sacrifício foi tão real e tão glorioso que também a sua morte é a minha morte e a sua ressurreição é a minha ressurreição. É a sua ressurreição. É a ressurreição daqueles também que aguardam. Tanto que a palavra diz que na voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. E no som da trombeta, aqueles que estão vivos vão ser arrebatados e juntos encontrarão e verão uma porta, entrarão sobre ela 24 tronos, 24 anciões cantando santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então o conhecimento do evangelho é libertador. Eu sou pai, sim, digo, que ainda entro na minha casa e passeio pelo corredor e de vez em quando eu abro aquela frechinha da porta. A minha filha mais velha está dormindo no quarto do Mateus hoje, mas de vez em quando ela se cobre toda e quando eu vejo aquela ondulação sobre aquele cobertor, eu fico lembrando dele. E a diferença dos filhos são a certa identidade, digo, que cada filho te gera em você, sabe? A minha filha Maria Clara, quando eu chego em casa, eu faço assim, ó, 2 beijinhos. Ela está dormindo, ela acorda. A Melissa, eu chego, abro a porta e falo assim: oi, preta. Ela fala assim: oi, pai. Ela também acorda. Agora o Mateus não, o Mateus era diferente. Quando eu pisava no corredor, mesmo que fosse mais leve, ele falava assim: pai, vem orar comigo. Ei, filho, o pai estava orando na igreja até agora. Pai, vem orar comigo. A alegria dele era orar. Então, assim, não importa se você tem uma fé elevada, se você é pastor de igreja, se você é apóstolo, bispo, a dor é real. O luto é real, é um sofrimento real. Se você vê, Guigo, Jesus chorou de ver Maria chorando. E quando João Batista morre, a Bíblia diz que Jesus vai ao deserto para ficar sozinho. Se Jesus passou por lágrimas e sofrimentos por causa de um luto, sabendo que ele é a ressurreição à vida, sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou por causa de Maria. Está chorando, quem somos nós para não chorar? Chorou. Eu acho que o maior erro da igreja foi o seguinte: dizer que você tem que ser forte a todo momento. Não. Quando você olha para Jesus ser uma religião, você passa a entender que ele mostra para todos nós o quanto é saudável ter emoções. Ele ficou triste por olhar para Jerusalém e disse: ó, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como galinha que ajunta debaixo das suas asas os pintinhos, mas vocês são os que matam os profetas. Um jeito que eu aprendi de não morrer mais na fé, Guigo, é expor a minha dor e mostrar para o membro da igreja que é real quanto a deles. O quanto mais nós pregadores mostramos que somos fortes, super-homem ou algo desse tipo, mais estamos à decadência. Jesus nunca precisou mostrar força. Ele diz: a minha alma está abatida a ponto de morte. Ele diz: acordem, orem comigo pelo menos 1 hora.
e ele suava sangue. Então não precisamos ser fortes. Precisamos acreditar naquele que é o caminho, verdade e vida, que abriu um caminho aos céus por nós. Eu amo essa parte, esse trecho, Guigo. E essa é a realidade. O cristão não sofre sem esperança, mas também não sofre sem lágrimas. É Paulo forte. disse, não quero que vocês sejam ignorantes referente àqueles que já dormem, que sofrem como se não tivesse esperança. Paulo diz que existe uma galera que sofre, que não tem esperança. Ele diz então para a igreja, não sejam ignorantes. Podem chorar, podem sofrer, mas vocês têm a esperança. E qual a esperança? A esperança do reencontro. A esperança de uma vida eterna. E assim, Igor, eu tive que aprender tantas coisas referentes, porque a você que está nos assistindo, talvez você tenha perguntas, e estamos ao vivo aqui como vive o nosso Deus, e você pode fazer perguntas, são exatamente 18 horas e 54 minutos, mas eu tenho certeza que existem algumas perguntas aí dentro que podem chamar muito a sua atenção. Obrigado. Uma das perguntas que podem estar dentro do seu coração é, se você perdeu alguém, você está dizendo assim, ó, por que comigo? Por que aconteceu isso? Por que Deus não fez? Muitas pessoas acabam tendo raiva de Deus, porque Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente. Ele pode curar tantas pessoas numa fração de segundos. E por que ele não fez com o seu pai? Não fez com a sua mãe, não fez com o meu filho, não fez. Existe algo que acontece como resposta, Guigo, para nossas vidas. Está escrito que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guigo, eu não imaginava que O seu propósito o meu hoje. propósito. Esses dias eu orei para Deus e eu falei assim, o Senhor não atendeu o pedido da minha casa. Ele falou assim, eu preferi não atender o seu pedido, mas para atender o pedido de milhares e milhares de casas. Uau. Guigo, quando eu olhei para o evangelho, a vida dos profetas não são fáceis. Jeremias teve que ficar enlutado para entender o coração de Deus enlutado. Oséias teve que casar com uma prostituta para entender o quanto o coração de Deus estava sendo traído. Então são coisas que acontecem, o próprio Josué não entendendo porque o seu senhor Moisés estava morto. E o próprio Deus, Moisés já está morto, levanta, continua, tem de bom ânimo, ousadia. Então tem pessoas que trilham em nossa vida por um certo espaço de tempo. E essa pessoa que já foi, ela somou algo com você. Você tem duas opções hoje. Ou você viver um luto congelado, o que é isso? Você ficar remoendo todos os dias a perda e você deixar a depressão, a angústia. Ou você viver um luto elaborado. O que é isso? O luto elaborado é você transformar isso num propósito. Quando eu comecei a chorar, a sofrer, eu falei para Deus como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele falou, é simples. Fale do quanto doeu. Fale do quanto é difícil. Mas fale o quanto eu falei com você. E o Senhor falou comigo, Guigo. Eu aprendi o que é a morte e o como Deus usa a morte. Eu aprendi o processo de ir para o paraíso e também a transformação do corpo abatido, humilhado e ser transformado no seu corpo glorioso. Guigo, eu nunca me compadeci de um enlutado. Nunca. Eu já fui fazer culto fúnebres e entrava sem derramar uma lágrima e saía sem derramar uma lágrima. Mas a partir do momento que eu encontrei o luto, eu tenho milhares e milhares de pessoas que me procuram para ser confortados. E cada atendimento eu choro, me compadeço. E o último atendimento eu perguntei para uma mãe que Você perdeu. entende a dor no profundo. Eu perguntei para a mãe, por que você está me procurando? Seu marido também não está sofrendo? Está. Mas ninguém entende o nível da dor que eu estou passando. Bastou 15 minutos, ela falou assim, estou voltando para Jesus. Eu quero ver a minha filha de novo. Eu quero esse paraíso que o Senhor está dizendo. Glória a Deus. Então a mente dela se abriu. Isso é surreal. Glória a Deus. Meus irmãos, já deixa o like nesse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Comenta, façam as suas perguntas. Eu até me emociono aqui, de verdade, porque eu tenho 2 filhas, né? Graças a Deus. Estão em casa, mas mesmo que eu busque me colocar na história, é uma dor que a gente não consegue mensurar, é só quem passa mesmo. Porque você inverte o natural da vida. Um filho, pô, a gente pensa que o filho perdeu uma mãe, perdeu um pai, que dói muito, dói demais. Mas inverter essa ação é muito doloroso.
Nós que E somos você deve pais. pensar isso e ter questionado com Deus também essa questão. Algumas coisas se alinharam no meu coração. Eu fui o pai, Guigo, do Matheus. E sou pai da Maria Clara e da Melissa. Porém, a minha casa ela cresceu numa diferença de tratamento muito grande. O Matheus, ele cresceu com essa deficiência, com anemia de Fanconi, então a atenção máxima foi para ele. As minhas filhas tiveram que crescer muito rápido, Guigo, porque a atenção maior era para ele, muitas vezes o hospital, e assim ia. Mas quando o Matheus se foi, nós tivemos que reaprender a dar atenção para as meninas. Então era muito fácil abraçar o Matheus e beijar o Matheus, mas quando nós fomos abraçar as meninas, elas não sabiam abraçar. Então nós começamos a entender que também nós não estávamos sendo pais como eram para ser pelas meninas, porque as meninas também entendiam, o nosso irmão precisa de cuidado. Então a nossa atenção era muito maior. Mas hoje nós estamos aprendendo dia após dia a canalizar esse mesmo amor para a vida delas. Então, a você que me assiste, talvez você esteja focado naquilo que você perdeu. E existe algo neste mundo que diz assim que nós só damos valor quando perdemos alguma coisa. Mas e se você começar a prestar atenção e entender que aquilo que você perdeu está com Cristo? E o Senhor também confiou outras pessoas. Talvez um filho, uma esposa, casamento. Está diante de você. E você não pode ficar parado na vida olhando para aquilo que perdeu. O passado, ele é uma grande armadilha que é imutável. Mas o seu futuro está nas mãos de Deus e pode mudar tudo. Se você pudesse perguntar hoje, e não pode, a palavra de Deus diz que não pode, mas se você pudesse perguntar para aquela pessoa que já foi, que morreu, mas se você pudesse perguntar assim, eu devo viver feliz ou não? Eu tenho certeza que essa pessoa no paraíso responderia para você assim, viva e viva muito feliz. Porque essa pessoa está hoje bem, está ao lado de Cristo e no paraíso. E ao ponto de não querer voltar. Se desse opção para essa pessoa, ela não voltaria. Porque lá é inefável, é poderoso. E lá é o seu caminho. Então a pessoa já está no lugar certo, aguardando você. O que você tem que fazer é terminar a sua missão com honra, fazendo em memória para essa pessoa. Guigo, Glória. existe um segredo. Eu falo demais. Gostaria que você fosse perguntando porque Por favor, fica à vontade. Muitas pessoas precisam ouvir isso. eu E tenho a certeza. cura do luto. Aliás, o caminho dessa cura para essa pessoa ser... Mas eu quero entregar isso bem no finalzinho, Guigo, para essa pessoa Eita, ficar com a glória. gente. Glória a Deus. Apóstolo, existe uma forma bíblica do cristão sofrer? Olha, parece uma pergunta Sim, complicada. sim. Se você vê no chamado de apóstolo Paulo, está escrito assim, ele é um vaso escolhido para minha presença. Nós paramos aí, e até muitas pessoas repetem isso, você é um vaso escolhido na presença de Deus. Mas se você continuar lendo o texto, está escrito assim, eu escolhi ele para passar pelos meus sofrimentos. Paulo ele foi chamado para passar pelos sofrimentos do evangelho. Tanto que você vê depois, ele diz, eu carrego em meu corpo as marcas do evangelho. Marcas essas que para pregar o evangelho tiveram um preço. E ele teve que pagar esse preço. Passar por um sofrimento pelo evangelho ou com Cristo Jesus é uma escolha que vai trazer um galardão de volta. E eu não estou convidando você a se converter e sofrer, não é isso. O mundo tereis aflições. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Mas estar com Cristo é passar um sofrimento ao lado do Senhor. Então a ideia de se converta e você vai ter um bom casamento, se converta e você vai ser o pai do ano, você vai ser rico. Apóstolo Paulo quebra tudo isso, ele diz assim, ignorante é o homem que busca a Deus somente por essas coisas da vida. O evangelho, Guiga, é muito maior do que ter um carro, uma casa. Sinceramente, você quer ter um carro, assista um coach. Você quer ter uma vida plena, sim, lá, vai lá fazer uma faculdade, estuda. Mas o que nós estamos oferecendo aqui pela palavra de Deus é uma vida eterna. Você entende? Viver com Cristo, estar ao lado do Senhor, uma vida plena de ter um corpo glorificado, um corpo transformado.
Isso vai além do que um coach, do que alguém nessa vida pode te promover. Não estou aqui dizendo para você que você vai ganhar 1 milhão em um mês, estou dizendo que você vai ganhar a vida eterna numa fração de segundo. Romanos 10:10. Crê de coração e confessa com os lábios, salvo. Glória a Deus. Isso é poderoso, eu acho que eu Meu respondi. Deus do céu. Eita. Apóstolo, nesse sofrimento, onde Deus está quando a gente está vivendo a pior dor da nossa vida? Como o apóstolo poderia responder essa pergunta? Guigo, infelizmente, uma das maiores decepções que o homem passa hoje é a nossa alma. O salmista diz assim, aquieta-te, ó minha alma. E por que o Davi diz isso? Porque enquanto a nossa alma está tão abatida e tão aflita, nós estamos silenciando a voz de Deus dentro de nós. Os nossos sentimentos, às vezes é uma arma contra a gente. A Bíblia também fala de tudo que tiver que guardar, guarda o seu coração. Ou seja, protege ele. Não é proteger a sua mente, alguma coisa, protege seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas pessoas deixam um casamento por causa de uma emoção de coração, deixam amizades, conexões. Então, o coração, ele é algo que faz que você não ouça mais a Deus, mas não significa que Deus não está do seu lado. Ele está com você nas suas aflições. Ele está com você a todo lado, só que nós estamos acostumados a entender assim, Deus é vitória e ele vai dar vitória. Deus estava ao lado de Jó quando os 7 filhos e 3 filhas se foram. Estava vendo Jó a todo momento, quando todo mundo estava indo, até o momento da sua esposa dizer amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó 38, quando ele vai indagar a Deus, o próprio Deus diz assim, quem é esse que escurece os meus conselhos sem entendimento? Aí Deus fala assim, se você quer resposta para o seu luto, Jó, responde algumas coisas primeiro. Como se forma ossos na barriga de uma mãe que está gestante? Jó não sabe responder. Como se dá limite às águas para as águas não invadir a terra? Como se coloca águas em cima e águas embaixo e controla elas? Então, Jó, você não entende ainda. Mas em Jó 42 ele diz, antes te conhecia de ouvir falar. Essa é a questão. Muitas pessoas têm um Deus de ouvir, mas no sofrimento e na dor. Você não vai ter um Deus de ouvir. Você vai ter um Deus onde não tem pastor como terceiro, não tem missionário como terceiro, não tem a irmãzinha da oração como terceiro. Quando você estiver no hospital, no quarto trancado, quando você estiver sozinho, dentro de um carro, chorando, lembra a orientação dele, entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto, fala a teu pai, e ele te vê, e ele te recompensa. Ele espera você no lugar secreto. E não importa onde esse lugar secreto é. Se o lugar secreto é dentro de um hospital, dentro de um carro, ou numa mata, num monte, o Senhor te aguarda. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que você vai ter um encontro com Ele. Ele vai pegar essa dor e vai transformar num grande propósito. Aquilo que você está mais fugindo da sua vida de falar, o Senhor vai te usar a ser remédio como superação para muita gente. Eu declaro essa verdade. Deus sempre está conosco, Gui. Glória a Deus. Muitos se perguntam onde Deus estava. E a resposta está na cruz. Eu conheço a sua dor. Tremendo. Meu Deus do céu, Cristo conhece a sua dor. E eu tenho certeza que Deus prepara mesas, prepara pessoas. E muitas pessoas são preparadas na dor, na tribulação, na dificuldade, no deserto que está passando. Talvez você esteja no luto, talvez você esteja enlutado, talvez você esteja num deserto que você fala não tem mais fim, mas eu acredito que Deus prepara mesas e ambientes como esse para ativar a sua fé. Meu Deus do céu. Igor, eu não acredito em coincidência. Não é coincidência. Não acredito. Eu tenho uma mensagem, olha como foi o nosso processo. Depois que eu enfrentei o luto, e eu confesso a você, eu fiz coisas que até a palavra de Deus, ela orienta a não fazer, mas a dor, o desespero. Hoje eu consigo falar com pessoas de uma propriedade mais diferenciada, porque eu entendo que a dor leva a pessoa a fazer coisas que são complicadas. Sim. Tem pessoas que usam drogas por causa da dor, pessoas que bebem por causa da dor, e não foi esse meu caso. Eu já cheguei até a visitar o túmulo do Mateus, sabendo que ele não está lá, mas por alguma razão me peguei lá e eu falei, que dor, que sofrimento. E eu não julgo a mim mesmo, muito pelo contrário. Eu não aprovo essa situação, mas eu fiz, entendendo que a dor me levou lá. Saudade. E eu fico perguntando,
Quantas pessoas foram a lugares como aquele e não voltaram? Acharam que era o fim. O evangelho diz que não é o fim, Guigo. Não é. Meu Deus, então crê em Cristo, porque aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Para o cristão é o que a gente disse, né? Fechar os olhos aqui e abrir em outro lugar. Acabou. O segredo, Guigo, é que a nossa dor ela é o apontamento para o propósito. E eu não sabia. O Senhor me ensinou como descobrir o propósito de cada vida. Você que está me assistindo aqui, o Guigo, a mesa, todo mundo, os obreiros que estão aqui. Você não se achou ainda qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida? Eu te ensino aqui e agora, rapidamente. O teu propósito de vida, ele está respondendo a algumas perguntas simples. Por exemplo, o que você vê hoje e não suporta? O que você assiste e não aguenta no seu coração? Moisés viu um hebreu apanhando de um egípcio, não suportou. Ele defendeu e foi tido como assassino. Ele não sabia que aquilo era o propósito dele, defender os hebreus. Aquilo que você vê e não suporta é o apontamento do seu propósito. A sua maior dor é o apontamento do propósito. Deus vai transformar a sua mensagem de dor naquilo que você não quer falar. Porque Moisés fugiu do Egito porque assassino. Será que ele gostou de ouvir isso? Não. Isso é tão forte que assim, Moisés precisou fugir. Talvez você esteja fugindo, mas talvez você não tenha pensado que esse fugir faz parte do seu propósito. 40 anos, Guilherme, Meu às vezes Deus! longe. 40 anos longe do seu propósito por causa de uma dor. A questão é, o que você vai fazer com essa dor? Fugir? Será que você já chegou numa mesa como essa? E já aconteceu isso comigo. Me desculpe, gente. Eu chegar na mesa de família, as pessoas falam assim, muda de assunto. Ele chegou. Porque era o assunto que me doía. Só que aquele assunto que as pessoas não queriam que eu falava ou mudavam de assunto, era o assunto que Deus mais quer que eu fale. Talvez, a você que está me assistindo, você não quer falar do divórcio, da traição, do engano. Você não quer falar da falência da empresa. Mas você é a única pessoa mestrada nisso, na escola da vida, que conhece todo o processo. Você tem uma escola dentro de você que você pode ensinar muitas pessoas a superar isso. Quando Moisés ouve Deus falando, Deus fala assim, volta. Moisés falou 3 vezes não para Deus, eu não volto. 3 vezes. Aí Deus falou, eu vou com você. Agora a gente volta. Voltar para o lugar da dor, para a mensagem da dor, e ouvir as pessoas que estavam falando que ele era assassino. Moisés, assassino? Não. Eu sou um libertador. O assassinato foi uma consequência. Ah, o apóstolo Tony perdeu o filho. Não, eu não perdi um filho. Ele está com Cristo e essa experiência me faz libertar muitas pessoas que não conseguem sair do luto. Então você, mulher que perdeu um casamento, não, você não perdeu um casamento, você descobriu um propósito de como levantar mulheres e fazer elas serem felizes de novo no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Você é uma mensagem de superação e existe um propósito aí dentro. Deus vai transformar isso em realidade sobre a tua vida. Glória a Deus, viva a promessa de Romanos 8. Mas antes dê uma passadinha em Romanos 6, fica a dica. A Michele Cristina escreveu aqui, a dor está me deixando acamada. E se não vigiar, não sei se seria até essa palavra vigiar. É muito difícil. A dor, ela se manifesta nas pessoas, cada uma de maneira diferente. Existem dores que nós superamos na vida que é de maneira tão simples. Por exemplo, tem pessoas que não saem do alcoolismo, mas para outros são tão simples, um estralar de dedo. E por que um é difícil, o outro não? Eu acredito que de maneira genética, fraqueza que vem do sangue, é um ataque espiritual. Então toda dor ela deve ser muito bem compreendida e ela é real. Você que está com dor, filha, eu acredito que a única coisa que pode te libertar é você colocando isso em Cristo Jesus. E não importa qual dor que seja, se é uma dor emocional ou uma dor física, acredite, Deus pode te usar. Eu tenho um obreiro na nossa igreja que ele anda todo torto. E ele falava assim para mim, eu tenho uma vergonha de mim andar assim torto. Eu falei, sobe no altar e faz uma oração. Ele fez uma oração tão simples, quando eu olhei para a igreja inteira chorando por ver a superação dele. Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo
para confundir as sábias. É Essa dor verdade. tem um propósito, acredite. Apóstolo, como que a gente consegue confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende o motivo da perda? Essa é a questão. Deus, ele quer ser confiado mesmo sem nós entendermos. Porque Deus, ele não precisa ser explicativo em tudo. Deus, ele quer ser confiado. Por exemplo, se você é casado, tô certo? Você é casado hoje? Estou separado. Separado e você tem filhas. Tenho 2. Suas filhas estão onde agora? Na minha casa. Suas filhas estão confiando que você vai voltar? Sim. Ela está te vendo? Não. Ela sabe exatamente todos os passos que você está fazendo? Não. Mas ela está confiando. Confiando. Deus quer ser confiado da mesma maneira. Nós somos filhos. E nós temos que confiar nele, mesmo ele não explicando todo o passo. O Gui disse assim, estou saindo, mas eu volto tal hora. Nosso Jesus diz, estou indo à ascensão aos céus, mas eu voltarei. Glória. Fé não é entender tudo. Não. Fé é confiar que vai continuar acontecendo. É- Aqui ou lá. É Eita, glorioso. glória. Aquilo que eu não vejo, mas eu espero. Agora, apóstolo, é possível amar a Deus mesmo nessa dor do luto e mesmo quando a gente não tem respostas? A grande verdade é que é fácil amar a Deus sem entendê-lo. A tua palavra daquilo que está escrito. Se você buscar entendimento na palavra, que é aquilo que ele deixou acessível a nós, você ama ele fácil. Um exemplo disso é por que uns amam a Deus tanto e outros amam Deus pouco. Existe uma parábola que Jesus conta que quando ele está na casa de Simão. E Simão é um fariseu, conhecedor da lei, e uma pecadora vem, abraça seus pés e chora. Aí Simão, na sua mente, diz, isso é engraçado, que na sua mente ele vai dizer, se ele soubesse que é uma pecadora que abraça seus pés, ele não deixaria. Então ele menospreza aquela situação, ele conta uma parábola. Um deve muito dinheiro, o outro deve pouco dinheiro, os dois são perdoados. Qual dos dois que foram perdoados que mais ama seu Senhor? Simão diz, aquele que mais foi perdoado, mais amou seu Senhor. Então Jesus coloca a mão sobre a cabeça daquela mulher e diz, portanto, essa mulher muito foi perdoada. Uau. Por isso ela muito ama a mim. Então uns ficam sentados na mesa, outros ficam abraçados aos seus pés chorando. Outros dizem que amam o Senhor e estão cultuando de casa, não precisam de igreja, mas outros estão tão mergulhados, sofrendo, chorando, passando luto, dores. A você que me assiste, pelo incrível que pareça, eu digo isso em nome do Senhor Jesus. Eu amo meu filho de uma maneira imensurável. Ele foi a pessoa que eu mais amei na vida. Eu enterrei ele 6 horas da tarde. 7h30 eu ganhei 65 pessoas para Cristo Jesus. Eu preguei com uma rosa na mão após a oração da missionária Letícia. E no meio do culto eu soltei essa rosa dizendo, isso aqui representa o Mateus e eu solto no altar e continuo fazendo a obra de Deus. É possível amar a Deus na dor? Sim, porque ele é a resposta do término dessa dor. E não importa qual seja. O evangelho é a boa notícia. Pelas suas pisaduras somos sarados. Exatamente. Meu Deus do céu. Lembrando que eu tenho a resposta para que você seja curado do luto. E isso nós vamos entregar a hora que ele me pedir. Apóstolo, faz quanto tempo isso que o 1 ano e Mateus 5 meses. É recente. Muito recente. Muito recente. E como o apóstolo hoje lida com isso? Ter que vir em podcast, ter que estar ministrando isso. Eu sei que você entendeu o seu propósito. Não foi fácil. Eu entendo que o luto é uma dor terrível. Na verdade, a palavra luto significa a ausência de algo que você amou. Então, quanto mais você ama alguém e quando você perde essa pessoa, maior é o seu sofrimento. Eu respeito isso. A ausência de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um filho, de uma filha. Então é saudável chorar sim, o luto é real, a dor é real. E eu saí do primeiro culto, mas eu voltei para casa, eu chorei, entrei em desespero. Fiz o segundo, terceiro culto, as pessoas começaram a notar a diferença. Aí começou a ouvir aquilo, você não está bem, né? Você não está legal. Então tudo isso foi acontecendo dentro da igreja. Eu vi muitos pastores que estavam ao meu lado ir embora. Alguns falaram, ele está em pecado, por isso que Deus levou o filho dele. Outros começaram a falar assim, ó, ele não era tão profeta assim, tá vendo? Não conseguiu profetizar a morte do próprio filho e nem revelar o que está acontecendo.
Muito pelo contrário, eu fiquei profetizando cura, 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 e de fato eu acertei. Só que eles acharam que era de outro modo. O Senhor o curou. O Senhor colocou sobre o paraíso. E eu também quero ser curado e colocado no paraíso. Estar com Jesus não é somente sobre as coisas dessa vida. Eu acredito, Guigo, que o batismo de fogo que o Senhor dá para os seus não é quando nós aceitamos e vamos para o batismo das águas. O batismo de fogo é quando o Senhor decide te envolver em uma dor da humanidade. É quando Deus decide compartilhar o coração dele com você. Quando ele compartilha o coração dele com você, você vai ganhar um pedaço do sofrimento divino. E Deus, ele está sofrendo pela humanidade. Deus está sofrendo. Se você olhar pelo profético, o relógio profético de Daniel das 70 semanas de anos, 69 semanas foram completadas. Falta uma semana, conhecida como tal, Semana da Tribulação. É claro que existem diferenças de crenças teológicas. Eu sou um teólogo formado de uma maneira, mas existem outras crenças teológicas, mas o relógio de Deus está parado. E eu chamo isso de graça e misericórdia. Deus usando os seus servos de uma maneira intensa. Antigamente eu estava em igreja onde se revelava 5 pessoas aqui estão com dor de cabeça, quem é? 10 levantava a mão, aí a pastora ou o pastor falava, é esse? Não, não é esse. E a igreja era avivada. A igreja era formada de oração. Cultos de oração. Hoje culto de oração não dá gente. Hoje eu vejo os níveis da revelação, Deus tem que dar tudo, nome, situações, acidentes. E quando acaba o culto, a pessoa fala, Deus falou comigo, mas sem lágrimas, sem choro. Nos últimos dias, o coração do homem se esfriaria. Eu nunca vi uma geração tanto dando valor às coisas materiais e esquecendo da eternidade. Como pastor, eu faço um apelo aqui. Talvez alguém está me assistindo e você já deixou a igreja ou a fé porque perdeu um emprego, porque perdeu um namoro. Que culpa a Deus porque um acidente aconteceu de carro? Que culpa Deus tem? Deus fez algo magnífico por você. Deus, ele preparou um lugar, uma morada onde nós vamos estar. E essa morada é tão gloriosa, onde não haverá dor, sofrimento, angústia, não haverá nada disso. O Senhor tem algo lindo sobre você e ele já fez. E ele te aguarda nessa promessa, então pare de culpar a Deus. Assuma a culpa em você mesmo. Eu perdi o relacionamento, eu perdi o emprego, eu perdi a empresa, mas eu sirvo a um Deus que me dá força todos os dias para ter algo maior. E não sirvo a ele por dinheiro. E eu digo para você que agora eu trocaria as minhas casas, meus carros, motos, para ter o meu filho de volta. E quando eu falei isso para Deus, ele falou assim, não precisa trocar nada. Ele está aqui. E um dia você vai vir para cá. Um Deus que não me pede nada. Ele fez uma bondade. E ele também faz uma bondade por esses. Apóstolo, eu confesso que é um dos podcasts mais difíceis que eu estou fazendo nesse período de 3 anos. Porque a gente se compadece com a dor do outro. Né? Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Essa é a palavra de Deus. E eu agradeço demais pelo apóstolo estar aqui, compartilhando dessa história. Eu não posso imaginar ou pensar que você já se acostumou. É difícil. Eu não posso pensar que você já está apto para fazer isso. Porque eu sei que essa dor sempre vem. Porque é uma lembrança. Aconteceu uma ruptura. Por mais que a gente entenda que ele está lá no céu, assim como eu creio. Sim. Porque era um menino temente a Deus. Sim. Ninguém que é temente a Deus chama alguém para orar. Sim. Ora e vê vida se entregando a Cristo. Então, da mesma forma, independente do tempo, Deus usou ele poderosamente. Muito rico. Muito aqui na Terra. Muito aqui na Terra e vai continuar usando. Ele não está aqui, mas Deus ainda continua usando ele. Uau. Isso através da sua vida. Isso é poderoso. Eu ganhei um novo propósito. A nossa igreja da Zona Leste, a Grace Church, quando as pessoas entram lá, tem um memorial. A foto dele é minha foto, escrito, obrigado, pastor Mateus, por fundar essa igreja. E a igreja foi fundada pela bênção da medula ter pego sobre a vida do Mateus, o cumprimento do voto. Quem faz um voto com Deus tem que cumprir. Cumpra depressa. Né? Cumpra depressa para não ser um tolo. E a igreja ela foi aberta, uma bênção, e hoje virou uma igreja onde
As pessoas que não têm resposta para o luto, eles correm para lá. E quando elas entendem a história, elas entendem o processo do luto, elas saem dizendo: muito obrigado, apóstolo. Se você passou por isso, mas trouxe remédio para a gente. E é possível, sim, você continuar a viver, sorrir. Uma das fases do luto, Guigo, que foi mais difícil, é se permitir sorrir de novo. Porque imagine... Sem culpa. Sem culpa. Se permitir, essa é complicado, porque a família faz uma festa, você está no meio da festa e você fica preso àquela dor. Eu estou de luto, eu não vou sorrir. E parece que quando você solta um pouco de sorriso, você se culpa e volta para aquilo. Então esse processo é um processo que talvez muitas pessoas estão vivendo. Eu quero dizer, Deus quer que você volte a sorrir. Deus quer que você volte a se alegrar. Você tem um propósito aqui a cumprir. E essa dor que você passou também está te forjando e te levantando e te exaltando. Deus, ele vai te usar muito em cima disso. É forte. Apóstolo, existe uma diferença, como que o apóstolo poderia explicar, em a pessoa, tipo, lembrar de alguém e viver preso no passado? Como saber separar isso? Para não ficar preso e conseguir seguir a vida, por mais difícil que seja. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus não perde o controle um segundo sequer. Quando você lembra de alguém, você pode lembrar dessa pessoa pelo fato de ter perdido ela, ou lembrar dela do que ela te ensinou. Quer seja um pai, uma mãe, uma avó, um filho, uma filha. Você aprendeu alguma coisa. E quando você aprende, se você lembrar com aquilo que essa pessoa te ensinou, você vai sorrir. Se você lembrar da perda e alimentar-se daquilo, você vai chorar. Então escolha lembrar das coisas boas, do abraço, do afeto, do cheiro, do passeio, da viagem, dos momentos felizes. Não seja preso somente à dor. Existem muitas memórias aí dentro de você que são boas. E o Senhor vai fazer que as lembranças sejam boas e positivas. Honre alguém, mas não permita que seja paralisada a sua vida, né? Exatamente. Meu Deus do céu, que podcast tremendo. Você já deixou o like nesse vídeo? Você já compartilhou com muitas pessoas? Talvez não seja para você, mas talvez seja para um irmão, um amigo, uma amiga que você conheça. Então seja um canal de bênção, compartilhando com outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, servo, serva. Ouve esse testemunho, ouve essas palavras. Por mais dolorosas que sejam, tem Cristo dentro. Tem Cristo dentro. E ninguém sofreu mais que Cristo. Verdade. Ninguém sofreu mais que Cristo. Você pode ter derramado todas as suas lágrimas. Você não sofreu mais que Cristo. Parece duro isso, mas é uma realidade. Com certeza. Falar com os céus, você que está pensando em parar ou desistir da fé, faça as seguintes perguntas para Jesus. Se você entende a minha dor, pergunte assim para ele. Eu tenho certeza que ele vai dizer assim para você: eu autorizo você parar, me abandonar, se as minhas dores não foram piores que a sua. Uau. Jesus, ele foi chicoteado, humilhado. Jesus chamou pessoas e o traiu, vendeu, negou. Jesus curou pessoas que viraram as costas para ele. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez semelhante a mim e a você. E passou por todo esse sofrimento. Jesus, na sua terra natal, não pôde fazer milagres pela falta de fé das pessoas. Jesus tinha irmãs e irmãos pela família. E os irmãos e irmãs não acreditavam em Jesus. Isso, Jesus passou por todos os sofrimentos como você. E mesmo assim se entregou por amor. Se entregou por amor. Sem ter pecado, ele sentiu a depressão. Sem ter traído ninguém, ele sentiu o remorso da traição. Ele passou por todas as dores e sofrimentos na cruz, por amor a mim e a você. Ele teve que olhar para os céus e o Pai virar de costas e gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso por amor a mim e a você. Entender Jesus e ter Jesus como centro da sua vida é você ter a maior esperança. Lembre-se, Jesus não prometeu carro e casa.
ele não foi profeta assim. Ele foi um profeta que disse: estou subindo a ascensão aos céus e prepararei morada. E lá há muitas moradas. Se não tivesse, eu não teria dito. Deus está usando muito a vida do apóstolo aqui para compartilhar essa dor, mas também compartilhar a vitória, como ele está superando isso. Porque eu acredito, apóstolo, será que essa superação será 100% um dia? Ou sempre vamos viver essa saudade, essa dor do luto? Eu acredito, Guigo, que a dor emocional, o luto, a ausência de um amor, sempre vai existir. Vamos aqui brincar de informações. A você que teve o primeiro namorado na sua adolescência, eu sei que você casou hoje, você está amando o seu marido de hoje, mas você consegue lembrar daquela pessoa de 15, 16 anos. E você lembra, o primeiro beijo, o primeiro encontro, porque foi algo relacionado a sentimento e um amor verdadeiro. E você está com outra pessoa hoje, super feliz, mas lembra ainda. Isso não é errado, muito pelo contrário, que toda vez que é instalado o amor em você, em uma pequena ou grande fração, você sempre vai lembrar. Então, quando é retirado algo da gente, sempre vai ter essa lembrança. Nosso coração instala as emoções. E eu não quero dizer para você que a dor do luto, ela é algo ruim. Porque vamos pensar, Guigo, imagine se todas essas pessoas que estão passando uma dor do luto agora, você não entendeu ainda o quanto você é forte. Porque, vou te dar um exemplo. Dentro de uma academia, como se reconhece que uma pessoa é forte? Olhando os músculos dela, não. Mas quando a pessoa carrega um peso muito pesado, alguém vai dizer, essa pessoa é forte. Então, você que está passando por um luto, você está carregando um peso muito grande. Se você conseguir canalizar essa dor em um propósito de vida, você vai ver a força que essa dor te deu, a força e a superação que você tem para continuar. Vou dizer algo para você aqui que tornou realidade na minha vida. Não existe mais mal notícia na minha vida. Não existe. Um filho foi tirado de mim. Agora, será que perdeu um carro, um dinheiro, uma oportunidade é má notícia? Não. Nada disso é mais. Você se torna tão forte, tão blindado, que você passa a dormir. Você passa a descansar e alguém vai dizer, como que você está descansando? A conta está no vermelho. Isso não é má notícia. Como você está descansando? Teve uma briga, um irmão foi embora da igreja, uma pessoa fala mal de você. Isso não é má notícia, gente. Isso aí são coisas que tiram de letra. A você que está aqui me assistindo agora, talvez você está à noite sem dormir por causa de uma coisa desse tamanho. O Senhor quer te levar a uma maturidade espiritual. Deus, ele vai blindar seu coração de uma maneira tão poderosa, onde você vai escolher ser feliz. Escolha! Felicidade é uma escolha. Você tem as dores instaladas aí, mas escolha agora sorrir. E por que não fazer isso comigo aqui agora? Um pai que perdeu um filho há 1 ano e 5 meses? Estou sorrindo aqui agora porque existe uma boa notícia. E essa boa notícia é que em breve eu também vou estar no paraíso. E eu não vou só não, uma parte da minha tribo foi. Mas existe o restante da minha tribo. Minhas filhas, esposa, minha família. Já enviei vozinha, já enviei muito. Existe uma coisa legal. A minha vozinha de 99 anos, depois que o Matheus faleceu, vozinha foi ficar no paliativo, mas ainda dava para conversar com ela. Falei, vó, é o seguinte, manda um recado pro Matheus lá. Quando você chegar lá, fala para ele que o papai ama ele, o papai tá continuando e tá continuando a boa obra. Aí todas as pessoas que falam assim, dá pra você ir no hospital, orar por tal. Eu falei, eu vou lá, mas eu vou usar essa pessoa como mensageiro. Um formato de brincar. Ou seja, quando você crê no evangelho, é uma boa notícia. E Deus, ele vai te dar essa superação. Lembrando, no final dessa segunda parte, a hora que for dada a ordem para mim, eu te ensino uma receita formidável em como você continuar a viver, mesmo com luto, superar a sua situação. Fica ligadinho aí que em breve você vai receber essa receita, essa chave poderosa para a honra e glória do Senhor Jesus. E nada melhor do que receber de alguém que viveu e está vivendo e passando. E detalhe, recebeu de Deus. Como entregar isso ao povo? Porque é um chamado, é um propósito.
Apóstolo, antes de perguntar como foi com a sua esposa essa questão da perda, eu quero ler alguns comentários Claro. aqui. A Gislaine Santiago, apóstolo, preciso muito de uma resposta de Deus. A Juliana Chaves, realmente, apóstolo, não existe mais nada que me abale. Eu entreguei meu único Glória a Deus. filho ao Pai. Juliana Chaves, eu clamo ao Senhor, me restitui o que queres de mim, Senhor. Então, muitas pessoas clamando a Deus, cada uma com a sua dor. Mas Cristo vive, Cristo reina. E eu tenho certeza que se nós crermos nele, Uau. nós temos um lugar preparado, separado para vivermos e reinarmos com Cristo Jesus. Essa é a promessa. Com certeza. E quando eu sou um teólogo hoje, formado por uma universidade de Boston, também aqui em Jandira, Grande São Paulo, já me formei em outra faculdade, e eu fui obrigado numa matéria a estudar a religião. E o evangelho é a única verdade. Em outras religiões ensinam que você vai reencarnar. Então, se você perdeu um pai, uma mãe, já reencarnou no quê? Num boi, numa vaca, num cachorro, ou nasceu de novo. Então isso já é frustrante, você está chorando por alguém que não existe mais. Outras religiões falam que acabou. A pessoa, então você está chorando por algo que se acabou. Somente o evangelho diz que morre uma vez e o Senhor nos coloca no paraíso para uma vida eterna. O evangelho é a única razão também que te permite chorar e também permite ter esperança de um reencontro. E não é só reencontrar a pessoa que você perdeu, é levar também as pessoas que estão com você. Talvez o diabo está apostando... Meu Deus, eu não falo isso, pode? Pode, por favor. A você que está me assistindo, veja se você já pensou isso também. A primeira vez que eu li o livro de Jó, eu vi como o livro mais egoísta. É assim que eu via, como a imaturidade. Deus e o diabo briga, Guigo. E sobra para quem? Para Jó. Essa era a visão que eu tinha sobre aquele livro. Mas quando eu passei por esse processo de luta, eu comecei a enxergar o livro de Jó de maneira diferente. Eu comecei a entender que o diabo tinha acesso à reunião de Deus, que assim está escrito, e todos os dias ele poderia vir e dizer assim, eu estava de andar e rodear a tua terra e vi os pecadores. E ele ganhava de Deus e falando dos erros e dos pecados. Mas quando o diabo entrou ali, o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? Fiel, honesto, verdadeiro. Deus citou um nome de um homem na terra. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, ó, você veio acusar alguém, mas eu quero que você olhe para o meu servo Jó. Deus escolheu como confiança um homem na terra para passar por todas as perdas. E Deus sabia que Jó ia continuar adorando a Deus para humilhar o próprio inimigo. Deus só queria achar alguém na terra que sem filhos adoraria, sem jumento, sem gado, sem nada adoraria. Deus, ele é um ser totalmente bondoso. Só que imagine uma pessoa rica, que só tem amigos por causa da sua riqueza, que só tem pessoas da sua família que te adulam por causa daquilo que você pode dar. Será que Deus também não quer olhar para a terra e ver que existem pessoas que sem dinheiro adora e alegra o coração dele, sem filhos adora? Jó foi usado para provar para Deus e provar para o próprio inferno inteiro que o homem é capaz de adorar a Deus não tendo filhos. Jó perde 7 filhos e 3 filhas. Pede 500 juntas de bois, camelos, e ele diz, bem eu sei que o meu Redentor vive. Nessa hora, eu imagino o Senhor dizendo, aqui está o meu servo. Então Deus, ele confiou em Jó para humilhar o próprio inimigo. Você foi confiado em Deus, confiado porque você perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma filha, e Deus confia em você que você continua. E além de continuar, é a prova de que você confia naquele que prometeu. Porque até então, os céus é uma metáfora para todos nós. Mas quando você perde alguém, deixa de ser uma metáfora, se torna uma esperança real. Onde você sonha, deseja e espera a todo momento acontecer isso. E isso é a realidade. Perdeu algo? Confia. Glória a Deus, meu Deus, meu Forte. Deus. O luto é temporário, mas é a eternidade.
É eterna. Ei, Isso aí. é permanente. Glória a Deus. Apóstolo, como que foi viver esse momento junto com a sua esposa? Porque cada um vive o luto de uma maneira, como o Sim. apóstolo disse. Como foi lidar com isso? Como foi a união de Aham. vocês nisso? Uniu, separou e depois voltou essa Uhum. união? Como Uhum. foi orar, entender, conversar, ter esse papo? Porque eu acredito que muitas pessoas hoje estão vivendo algo semelhante. Sim, na verdade, ainda estamos lidando, porque são duas pessoas com personalidades totalmente diferentes que nós se unimos para ser feliz. E ninguém vai para um casamento para ser triste ou passar por uma decepção. Confesso que eu e ela estávamos como duas crianças mimadas. 11 anos de igreja aberta e 11 anos de vitória. Tudo que pedia a Deus, Deus dando, entregando. Quer seja almas, fama, recursos financeiros, prosperidade, tudo acontecendo. Ver o Mateus embora foi a nossa primeira derrota diante de nossos olhos. E aquilo é um processo que estamos passando ainda, a entender o coração um de outro. Eu acho que a parte mais difícil dos casais que estão passando o luto é a dificuldade de conversar sobre o assunto, porque cai entre nós. Falar do assunto vai doer. Então, se eu falar do que eu passei para você, você compreende, chora comigo, mas se eu falar para ela, ela vai chorar e, poxa, você está me lembrando disso. Ou se ela falar para mim em um momento difícil, não fala isso comigo agora. Poxa, eu estava bem, você vai falar, eu vou ficar triste. Então há uma linha com muita dificuldade que nós estamos aprendendo. E você que está assistindo também essas palavras, não precisa ser forte, dizer tudo está bem, não. É um aprendizado. E, aliás, aprendemos matemática, português, geografia, não tinha aula de luto, tinha? Não. Não tinha aula de divórcio, também não. Uau. A aula de superação, ninguém ensinou isso pra gente. Então, existem coisas que somente a vida nos coloca lá para aprender. Estamos aprendendo e eu espero um dia poder voltar aqui, dar boas notícias do caminho para isso. É um passo de cada vez. Mas o que nós decidimos fazer juntos é anunciar para o mundo que o luto pode ser superado. Estamos fazendo todos os dias, um passo de cada vez, até que encontramos a plenitude do Senhor. Apóstolo, o que não dizer e o que dizer num período de luto para uma pessoa ou até mesmo num velório? O que não dizer é a coisa mais importante a ser aprendida aqui. É você menosprezar a dor da pessoa ou tentar substituir aquilo por outro. Ah, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ser pai de novo, você vai ser mãe de novo. Isso não existe. Eu acho que nada como um filho, um pai, uma mãe, não é substituível. Você pode ter um padrasto, mas não é um pai. Você pode ter uma madrasta, mas não é a mãe. Então as pessoas têm mania de dizer, ah, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. A pessoa que fala que vai ficar tudo bem é mentira, porque ela não está voltando para a mesma casa, ela não sabe a fração de amor que você tinha. Então, existe uma coisa que eu coloquei dentro da minha igreja, nunca me abrace e dê 2 tapinhas na costa. Você já viu o abraço de luto dentro do velório? É só meus sentimentos e 2 tapinhas. Nunca dê 2 tapinhas em ninguém. Esses 2 tapinhas ficou cravado na minha alma. Quando alguém bate 2 tapinhas nas minhas costas, eu já sei. Essa pessoa está dizendo, poxa, eu estou sentindo para você. E, sinceramente, meus sentimentos, o que significa isso? Às vezes a pessoa está ali no luto e ela está olhando pro relógio, está no velório, mas ela está olhando pro relógio para ir embora. Ela te abraça dizendo meus sentimentos. Ei, o velório do meu filho foi pessoas ali que não se importavam com a nossa família. E na hora, meus sentimentos, não. Sinceramente, eu acho que a palavra nem meus sentimentos é para ser dada. A minha palavra é para você que Jesus te ajude nesse momento. Que é isso que eu desejo. É a melhor parte. O que dizer? Conta comigo quando você estiver chorando e você tem um braço, um colo aqui para chorar junto com você. O que você dizer? Jesus tem uma promessa de um paraíso e você vai rever essa pessoa. Essas são as palavras. Dizer que vai ficar bem, não vai. Chore mesmo, se lamente mesmo, tire o seu tempo. Jesus foi para o deserto, ficou enlutado. Você tem o direito disso. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa o like nessa segunda parte. A primeira caiu, infelizmente, mas a gente já ativou essa segunda. Compartilha com mais pessoas. Apóstolo, a Gislaine Santiago, estou passando por um divórcio. A Maria Freitas, apóstolo, me ajuda.
Perdi minha filha em um acidente de moto. Apóstolo, eu sofro todos os dias. Me ajuda, apóstolo. É ajudar vocês que perderam um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Eu posso aqui te ajudar de maneira gloriosa. E eu vou fazer isso na palavra final, dada a ordem pelo meu amigo aqui. Mas eu posso dizer algo para adiantar. A todos vocês que estão aqui, vocês amaram essas pessoas? Tiveram um laço de amor, um vínculo? Então nós podemos canalizar isso para o bem, para que vocês continuem. E é isso que eu quero fazer aqui diante da palavra de Deus. Algo que me ajudou muito, Gui, foi o seguinte. Primeiro eu tive que entender a morte. A morte ela é apresentada na Bíblia por 3 fatores. Primeiro, a morte é apresentada como o poder de Satanás. Tanto que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e por o pecado entrou a morte. E por outro homem entrou a justiça e a salvação. Então, o próprio inimigo apresenta o pecado. E lá vem a morte se aproveitar desse pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus não criou ninguém para morrer. Deus, no Jardim do Éden, criou Adão e Eva para viver. A morte se tornou o poder de Satanás. A morte se tornou uma pessoa, porque o próprio Paulo diz assim, ó morte, onde está o seu arguilhão? E também, em Apocalipse capítulo 6, diz que o 4º cavaleiro amarelo é o cavaleiro da morte, que foi dado o poder para matar na humanidade 1/4 de toda a terra. Então, quando você entende isso, a cruz do Calvário, Jesus humilha o diabo e ele vence a morte. A chave do Hades e da morte estão na mão de Cristo. Porém, a morte hoje ela está em operação. Como que Jesus vence e deixa a morte? A morte é usada por Deus hoje e ela vai ser aniquilada também por Deus. Por exemplo, a morte se tornou uma lei onde todos nós vamos morrer. Sabe que eu creio, Gui? Que aqui é a morte. A cada manhã que nós acordamos, estamos mais perto da morte. Cada dia o nosso corpo está envelhecendo. A cada dia o nosso coração está mais fraco. Cada dia enfrentamos uma doença diferente. E quem partiu por outro lado é que encontrou a vida. Porque a vida é eterna, sem dor, sem sofrimento. Então nós estamos encaminhando para a morte e eles já passaram e encontraram a vida. Então eles estão celebrando a vida. E nós estamos com medo da morte. Tanto que choramos, estamos enlutados, sofrendo, porque alguém morreu ou porque estamos com medo da morte. Muitos pagam tanto dinheiros e rios pela saúde, adiando esse tal dia de morte. Há quantos estão em UTIs dentro do própria casa e gastando dinheiros e dinheiros porque não deixa um pai ir, uma mãe ir embora, mas está em coma. Ou seja, não permitindo enfrentar a morte. O homem tem uma luta constante que a ciência quer inventar algo para que a pessoa não morra. Não precisa inventar algo. Nosso Jesus prometeu que aqueles que morreram com ele vão ressuscitar. A terra vai devolver, a água vai devolver, o ar vai devolver. E aquele espírito salvo vai se unificar aquele corpo e haverá transformação de um corpo glorificado. Então não temos que temer a morte que já foi vencida. Para mim, a morte é uma lei que está em operação na terra, como também numa empresa. Como uma empresa, Guigo. Na empresa está assim, vamos fazer demissão. E a demissão foi feita para demitir os maus, os funcionários ruins. Mas de vez em quando os bons também são demitidos por algum tipo de confusão. Ou não supera, pede demissão, algo desse tipo. A morte, ela é a passagem para a nova vida. Diz assim a Bíblia Sagrada que esse corpo e sangue não herdarão o reino dos céus. Então é a passagem para a gente passar a viver a vida eterna. Meu Deus, glória a Deus. Apóstolo, algo que me chamou muita atenção na parte 1 Claro. foi que o que mais foi difícil também, e como o apóstolo superou isso, como entendeu, ressignificou isso, foi ouvir das pessoas, aconteceu isso com ele porque está em pecado. Sim. E quantos cristãos talvez estejam vivendo por um momento como esse, tão doloroso, e sendo apontados por outras pessoas, está em pecado, é por isso que algo assim aconteceu.
Como você entendeu e ressignificou e que mensagem deixaria para essas pessoas? Houve um cego e ele estava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais por ele estar cego? Jesus disse algo tão poderoso: essa enfermidade não é porque ele pecou os pais, mas é pela glória do meu nome. Entender que uma dor que você está passando ou uma doença é para a glória de Deus é difícil. Mas você precisa compreender que a dor também faz parte. Infelizmente, eu não quero convidar você a sair de uma igreja, mas eu quero convidar você a refletir o tipo de evangelho que você está ouvindo. Estamos acostumados a entrar em mensagens e pregações ou em eventos onde receba casa, carro ou algo desse tipo. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é além disso. Se você vê a vida de Jesus, você não via ele dizendo assim: eis que te digo que você vai ter um casamento glorioso. Não. Você vai ser um grande empresário. Não que seja errado um profeta falar isso para você, mas também a enfermidade é para a glória de Deus. Um luto é para a glória de Deus. Perder alguém é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Porque ele está transformando você numa mensagem de superação. E Oséias que deu sala casa com a prostituta, olha que coisa linda. Imagine se as profecias que os profetas entregam hoje fossem exatamente as mesmas de Deus. E aí Oséias casa com a prostituta. O quê? Sim, uma prostituta. Casa com ela. Casou, a mulher vai lá e trai. Toma ela de novo. Ele vai e traz ela de volta e tem que perdoar. Tem filhos com ela. De repente a mulher vai lá, pula a janela e some. Quando ele acha, a mulher está numa casa de prostituição. E quando ele fala, vem embora, ela diz, não posso. Eu tenho um dono agora. O dono é a casa de... O dono da casa é o meu dono. Então Oséias vai lá e compra a própria mulher. E também está escrito que ele paga a cevada. Basta o entendedor entender o que eu estou dizendo aqui. Então ele entra no jogo da casa, compra a própria esposa como uma tal da vida e leva. E como indagar a Deus? Deus só queria que Oséias entendesse como que Deus estava se sentindo. Então, a enfermidade, a cegueira, divórcio, perder um filho, uma filha, pode ser para a glória de Deus ou pode ser pela glória do diabo. É você que escolhe. Se você ficar triste, para baixo, deixar isso acabar com sua vida, o diabo está dizendo, foi para minha glória. Mas se você transformar aquilo numa mensagem para salvar muita gente, vai ser para a glória de Deus. Isso é forte, né? Glória a Deus. A Maria Freitas, me ajuda, apóstolo. Eu choro todos os dias. Fala comigo, apóstolo. Irmã, fica até o final. A gente já está chegando no final. Vai ter algo poderoso sobre isso que você está precisando para a honra e glória do Senhor Jesus. Apóstolo, eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus. Agradecer a você, a sua Amém. esposa, todos que estão aqui, por não terem desistido de Jesus. Uau. Por não terem desistido e terem confiado mesmo na dor, na tribulação, na maior perda da vida de vocês. Amém. Vocês continuaram firmes, porque Jesus não erra quem ele escolhe. Verdade. E ele escolheu vocês para essa obra. Uau. Então, com toda a minha alma, com toda a minha oração, Obrigado, com toda a minha filho. fé, eu libero uma bênção sobre a vida de Glória a vocês. Deus. Eu creio. Que vocês saiam daqui com uma bênção nova, poderosa, que Eu alcance creio. mais e mais vidas. Eu sei que Deus já preparou creio. tudo, mas em nome de Jesus, que vocês recebam Eu algo tomo novo posse. da parte de Deus. Em nome de Algo Jesus. novo, um fortalecimento, Glória, um novo glória a dom. Deus. Que Deus continue usando poderosamente a vida de vocês. Creio. Assim como tem pessoas aqui nessa live hoje, precisando de uma mensagem, Eu creio. precisando de uma palavra. Por mais que a gente saiba que tudo está escrito, Uhum. que é a voz de Deus, é a palavra de Deus, Deus continua usando pessoas na terra e falando na terra. Verdade. Eu creio nesse Deus. Eu Muito era um obrigado. perdido no mundo. E já era para eu ter descido a cova muitas vezes, a sepultura muitas vezes. E quando eu o conheci, quando Cristo abriu os meus olhos, eu entendi que a vida sem Ele nada é. Verdade. Porque tem pessoas que precisam de uma mensagem como essa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês.
Obrigado. Que vocês continuem firmes, que pessoas continuem sendo salvas, que vidas continuem sendo restauradas para a honra e glória de Cristo Jesus. Assim como está acontecendo aqui, porque nada é em vão. Isso Nada é verdade. em vão. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Muito bom. Muito obrigado. Fico feliz aí pela bênção, eu creio. E é um prazer estar aqui imenso. Prazer enorme. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui Muito forte, poderosamente. muito forte. Muito rico. A hora que você quiser, eu libero esse segredo final para a gente abençoar a vida deles em como essa pessoa que está assistindo, tomada de uma dor e um sofrimento, pode superar e continuar a viver e ser feliz. Eu vou pedir, apóstolo, que você, se você puder, liberar Claro. essa chave poderosa, Claro. porque eu sei que veio do céu. Sim, Não vem de uma mentalidade humana. sim, Não seria possível isso. com certeza. Vamos lá, você que está aqui, eu quero ensinar você a como superar o luto, a como você continuar a viver, a sorrir, a se alegrar. Isso é possível? Claro que é. Mesmo tendo perdido um filho, uma filha, uma mãe, um pai, independente do que você perdeu. Primeiro, você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até as perdas e dificuldades também vão cooperar para o propósito do Senhor. Existe o teu propósito e o propósito de Deus. O propósito de Deus é revelado na dor, onde você olha uma situação de dor, não resiste, quer ajudar. Quando você olha um idoso, uma criança, quando você olha alguém sofrendo e quer ajudar, como eu hoje, olho-os enlutados, e eu quero ajudá-los, quero estender as mãos pela vida deles. Isso se tornou um propósito. Então a sua maior dor, ela é um apontamento do seu propósito. Lembra de Gideão? Gideão, ele estava sendo roubado 7 anos, o anjo aparece e diz assim, valente e valoroso. Como eu, valente e valoroso? Aí o anjo diz, vai nessa tua força. Que força? A força da revolta, de ver um povo sendo roubado e não suportar. Toda vez que você olha alguma coisa e não suporta a pessoa sofrer, é o apontamento do seu propósito. Essa é a primeira chave. Segunda, como superar esse luto e suportar e aguentar? Entrego a maior chave bíblica que poucas pessoas entenderam até o dia de hoje. Se eu falar para você que a Igreja de Cristo faz algo chamado em memória de Cristo até hoje. Você que está me assistindo, você amou esse filho, essa filha, você amou o pai e a mãe e não está mais perto de você, o porquê não? Continuar vivendo em memória dessa pessoa. Fazer algo em memória. Por que não abrir um restaurante em memória do seu filho, da sua filha? Por que não? E trabalhar, ser feliz, ser um pai melhor, uma mãe melhor em memória. Mas apóstolo, me dá uma base bíblica, é claro. Como teólogo aqui eu quero te ensinar. Toda vez que a igreja levanta o cálice do sangue do Cordeiro, está escrito, bebei todas as vezes que tiverdes em memória de mim. A igreja toma a ceia mês a mês em memória de Cristo. E por que não você não pode abrir a sua empresa ou colocar no rodapé do seu orçamento em memória? Por que você não pode acordar de manhã e dizer assim, Jesus, eu estou aqui por ti e também em memória? Quando eu pensei em parar de pregar o evangelho, eu tive que fazer uma pergunta, será que o Mateus queria que eu parasse? Tenho certeza que ele falaria, pai, não para. Jesus também disse, não para. Então hoje eu prego em nome de Jesus e também em memória do meu filho. O maior segredo hoje para você continuar vivendo é pegar toda essa dor, transforma em memória que você vence. Então o dia do aniversário não é o dia de você ficar triste. O Natal não é o dia de você ficar triste. Ei, vai sim, em memória, para aquela mesma praia, vai mesmo para a mesma viagem. Mesmo que você não tenha mais essa pessoa do seu lado, mas você está sendo feliz em memória. Está sendo alegre em memória. Então a igreja, ela é em memória. Quando o corpo é levantado, está escrito, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois levantou o cálice e disse, este é o meu sangue derramado por amor a vocês. A nova aliança em Cristo Jesus. Farei isso em memória de Cristo. O segredo da igreja continuar é que a mensagem central do evangelho não é o carro e a casa. É a morte de Jesus Cristo e a ressurreição.
E ele diz que você é participante da morte, mas também participante da ressurreição. Ei, acredite, a pessoa que morreu em Cristo, ela está tendo uma vida hoje, uma vida no paraíso, feliz e saudável. Um dia, na voz do arcanjo, o Senhor vai despertar aqueles. Eles vão ressuscitar primeiro. Nós seremos levados juntos e vamos ser transformados, o nosso corpo abatido, semelhante ao seu corpo glorioso. E vamos entrar nesse paraíso. Não só com aquele que partiu, mas com toda a nossa família. Ganhe a sua família, enxugue as suas lágrimas e comece a sorrir em memória, trabalhar em memória, conquistar em memória, pregar em memória. Essa é o maior segredo do evangelho para você continuar. Meu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa o like nesse vídeo, compartilha com mais pessoas. Ainda vai ter uma mensagem final aqui do apóstolo que eu vou pedir para ele. Apóstolo, glória a Deus. Eu tô impactado com essa história. Glória a Deus. Impactado e ao mesmo tempo comovido e ao mesmo tempo feliz por saber que ele foi salvo, que ele era salvo em Cristo Jesus e saber que um dia estaremos lá, todos juntos falando, eu lembro daquele podcast. Muito forte. Meu Deus Lindo. do céu. Eu quero libertar algumas pessoas aqui. Não é a mensagem final? Se for... Ainda não, fica Tá. à vontade. Eu quero libertar muitas pessoas. Existe uma pergunta que eu quero fazer para você e para todos vocês que estão assistindo. A pessoa que tirou a vida, ela foi salva ou não? Há quantas mães e pais sofrendo hoje porque entraram dentro de uma igreja e ouviram: essa pessoa está perdida porque tirou a vida. São situações como essa que machucam muito o meu coração e eu tive que buscar respostas cujo nenhum pastor teve coragem de falar. Talvez você está me assistindo agora, um pai que tirou a vida, um filho que tirou a vida. E é muito fácil eu me alegrar sabendo que o Mateus partiu salvo. Mas e você, que talvez está chorando ou sofrendo, e não tem a certeza que essa pessoa partiu salvo? Nós temos um erro muito grande dentro da religião. Me perdoe. Um erro muito grande dentro da religião. A maioria das igrejas tem um erro enorme dentro da religião. E esse erro é o seguinte: as pessoas acreditam que a pessoa pode fazer mal a vida toda como o ladrão da cruz. E no último instante a pessoa aceita Jesus e está salva. Mas a religião tem uma dificuldade muito grande em acreditar que a pessoa que fez bem a vida toda e no seu último instante foi alguma coisa mal. Será que Deus ele só contabiliza o último momento? Será que Deus ele só olha para o último momento da pessoa? Será que é isso mesmo? Um Deus que só está interessado enquanto você termina? Não. Eu creio num Deus que é justo. Um Deus que entende, se uma pessoa morre de câncer, que é uma doença, está tudo certo, está salvo, a pessoa morreu de câncer. Se uma pessoa morre por um acidente, está tudo certo, a pessoa não pediu aquilo. Mas é a pessoa que tirou a própria vida. Eu atendi uma mãe, ela falou assim: o meu filho, aliás, me perdoe, a minha filha, sofrendo de convulsão, esquizofrenia, ataques, ela se matou na minha frente na cozinha. Apóstolo, todo mundo fala que a minha filha não foi salva. Me explica isso, me dá um ar de esperança. Eu falei: filha, ela também era doente. E como a doença, ninguém escolhe ser doente. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe ter um problema mental, ninguém escolhe ter um câncer, uma anemia de Fanconi, como meu filho teve. Ninguém escolhe. E a cada doença, às vezes, leva a pessoa a fazer uma situação que mais se fere. E eu quero lembrar de uma pessoa que tirou a vida na Bíblia Sagrada. E também essa mensagem não é de incentivo para ninguém. Nunca pense em tirar aquilo que Deus te deu. Nunca pense. Muito pelo contrário. Quero te lembrar de uma coisa. Tem crianças no hospital agora, lutando pela vida. E você tem vida. Essas pessoas não conseguem andar. Estão recebendo medula, recebendo sangue. E querem viver. E você que está me assistindo,
Você está querendo desistir, não faça isso. Nunca toque na sua vida, é muito injusto. Mais que aqueles que já tocaram. A Bíblia diz que Sansão, ele diz: Pai, me devolve a força, que mais eu vou matar essas pessoas na minha morte do que em toda a vida. Sansão planejou a sua própria morte, mas claro, debaixo de um propósito divino. Porque o propósito de Sansão, ele nasceu para acabar com a festa dos filisteus. E a Bíblia diz que no livro de Hebreus, Sansão é um herói. Como pode alguém que tirou a própria vida, o Novo Testamento, ser conhecido como um herói? Não é um incentivo para ninguém tirar a vida, não brinque com isso. A vida é um fôlego que Deus te deu, um presente que Deus te deu. Eu tenho certeza que tem um monte de crianças agora, dentro de uma HC, de um Einstein, dentro de uma beneficência portuguesa, clamando. Se você soubesse quantos dias e noites a Letícia, eu fiquei com a testa no vidro, olhando para fora e falando assim: Deus, os filhos dos traficantes estão brincando agora. Os filhos dos bandidos estão agora bem. Tem muitas crianças de 15 anos com um fuzil na mão. Estão saudáveis. Meu filho estava com a Bíblia, está nessa cama. Aquele barulho do monitor cardíaco não sai da minha cabeça até hoje. Pip, pip, pip. E até quero compartilhar com você que às 3h30 aquele monitor começou a pitar de um jeito muito diferente. Eu estava ouvindo o Salmo 91, que a gente gostava muito, e eu segurei na mãozinha dele, apertei também o botão para chamar as enfermeiras. Quando a enfermeira entrou, a respiração dele, que a saturação estava 54, muito baixa. A médica entrou, quando a médica entrou, ela ficou olhando. Eu: faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Ela não fazia nada. Aí o batimento cardíaco foi até 110. E depois fez um risco. Aí elas ficaram olhando para mim, quando eu menos esperava aquilo. Ele deu o último fôlego. E terminou com a boquinha aberta. Eu vi mudar de cor. Foi amarelando diante dos meus olhos. Aquele momento foi tão difícil para minha vida. Deu 3h33 o horário da morte dele. Eu senti como se fosse um soco na minha cabeça. Uma dor tão grande que deu na minha cabeça. Eu fiquei zonzo, me deram alguma coisa para mim beber. Eu queria sair. Tava com a chave do carro no bolso. Eu ia fazer uma besteira, alguma coisa. Dava essa vontade. Você fica perdido. Mas Deus sempre envia anjos para aquele momento. Eu lembro que amigos chegaram rapidamente no hospital, mesmo sendo de madrugada. E a parte que mais foi difícil assim para mim foi reconhecer o corpo do meu filho. Eu acho isso tão desnecessário. Porque quando eu desci no necrotério, eu estava num saco preto e um pai vê isso. Meu Deus. Eu tive que abrir aquele saco preto e é do pé à cabeça. Não é nem eu achei que era só abrir um pedacinho. Eu fui abrindo aquele zíper do saco preto e eu fui vendo o pé, estava enrolado numa faixa. Subiu mais um pouco, os braços dele enrolados com um nó numa faixa, até chegar no rosto. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a dar tanto soco naquela parede, soco descontrolável. Ninguém está preparado para ver a morte. Ninguém está preparado para ver o que mais ama, a morte. Mas o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Mesmo que esteja morto, viverá. E essa é a nossa esperança. Esse é o nosso galardão de estar com Cristo. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor. Glória a Deus. Apóstolo, para a gente finalizar, meu Deus, meu Deus, muito forte. Muito forte. Muito forte. Meu Deus, estou me segurando aqui. Depois de tantas mensagens, tanto direcionamento, Sim. mas se ainda tiver alguma mensagem, eu creio Claro. que tem. Deixa uma mensagem para a gente finalizar esse podcast com uma mensagem de ouro, não só para os nossos ouvintes, mas para todo o Brasil, em nome de Jesus.
Desde quando eu comecei esse podcast, eu deixei esse salmo aberto, que é o salmo da minha vida, o Salmo 126, verso 5. Diz assim: os que semeiam com lágrimas, com certeza colherão com alegria. O nosso Jesus fez essa promessa. Toda semente com lágrima, com certeza vai colher com alegria. Toda a resposta está na pessoa de Jesus. Quando Jesus morre, algumas coisas acontecem. Alguns discípulos vão embora, como o caminho de Emaús. Outros discípulos se trancaram. Quando Jesus estava na cruz, somente Maria e João estavam ali embaixo. Então esse processo é um processo onde muitas pessoas te abandonam. Só que quando você olha na ressurreição, Maria vai até o túmulo de Jesus e ela não reconhece Jesus. Ela está dizendo assim: onde colocar o corpo do meu mestre? Até que Jesus diz: Maria. E ela diz: Rabone. E quando ela vai correndo, ele diz: não me detenhas, não me segure. Ali nós estamos vendo o processo real, Jesus passando pelo processo que todas as pessoas que morreram passaram, e nós também vamos passar. Jesus morreu, e quando ele ressuscita, ele está num corpo, e esse corpo está de pé. Ele come peixe, ele come mel, ele traspassa a parede, porque os discípulos estão numa casa de porta fechada, janela trancada, e Jesus aparece no meio e diz: Pai, seja convosco. Tomé toca na sua ferida, né? Aqui está a minha ferida que foi feita por amor a vocês. E quando ele vai à ascensão aos céus, é a glorificação do corpo dele. Então o evangelho, ele é muito maior do que qualquer promessa terrena. A você que está me assistindo, eu não vejo a hora de Jesus nos chamar. E um dia eu e você vamos estar num lugar, num paraíso, sem dor, sem sofrimento, sem preocupação. Não precisa trabalhar, não precisa ter sofrimento de alguma coisa. A Bíblia diz que se eu chorar lá, ele vai enxugar as minhas lágrimas. Que Deus te abençoe. Eu sou o apóstolo Tony Camargo. Tem acesso ao Instagram, @TonyCamargo. Quero ser uma bênção para a tua vida. Meu foco hoje como propósito é profetizar sobre a tua vida e trazer revelações incríveis para que você possa superar a sua dor. Sou muito grato por essa mesa. Muito obrigado por conhecê-lo em fração de pouco tempo. E a gente já está tão conectado assim por essa fé. As suas lágrimas, as minhas lágrimas se unindo à mesa. Eu sempre falo que Jesus, ele pregava uma mensagem para a multidão, mas para a mesa era outra. Muito obrigado de todo o coração pela oportunidade de falar com o seu público e de estar aqui com uma pessoa tão carinhosa, e também a sua equipe, né? Todo mundo aqui, a minha equipe também reunida. Um beijo no seu coração. Apóstolo, obrigado, eu recebo. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas vão ser alcançadas. Glória a Deus. Muitas vidas vão ser alcançadas, assim como estão sendo alcançadas, para a honra e glória do Senhor Jesus.